bem-vindos ao Sabor Intenso! Hoje, para comemorarmos o 5º aniversário do nosso site, vou fazer o bolo xadrez. Para fazer esta receita vou usar os seguintes ingredientes. Para o bolo claro, 5 ovos, 180 gramas de açúcar, 150 gramas de farinha de trigo sem fermento, 4 colheres de sopa de leite, 1 colher de sopa de manteiga derretida, 1 colher de chá bem cheia de fermento em pó, 7 gramas e meio de açúcar baunilhado. Para o bolo escuro, 5 ovos, 180 gramas de açúcar, 150 gramas de farinha de trigo sem fermento, 4 colheres de sopa de leite, 1 colher de sopa de manteiga derretida, 1 colher de chá de fermento em pó, 50 gramas de chocolate em pó. Para o creme, uma lata de leite condensado magro com 397 gramas, 250 gramas de manteiga sem sal à temperatura ambiente, um tabuleiro com 28 cm e meio por 21 cm, previamente untado com manteiga e polvilhado com farinha. Papel vegetal antiaderente. Para a decoração, 2 colheres de sobremesa de açúcar em pó, 1 colher de sobremesa de amido de milho, pasta de açúcar portuguesa e alisador, cortadores a gosto para bolos, velas para decorar. Comece por fazer o bolo claro. Parta os ovos por uma tigela, junte o açúcar e o açúcar baunilhado. Bata até que fique um creme fofo e esbranquiçado. Ao creme, junte a farinha e o fermento peneirados. Envolva cuidadosamente com uma colher. E por fim, envolva a manteiga. E o leite. Espalhe a massa na forma. Leve ao forno pré-aquecido nos 180 graus e deixe cozer entre 25 a 30 minutos. Antes de retirar o bolo do forno, verifique com um palito se está cozido. Depois do bolo cozido, coloque uma folha de papel vegetal por cima da forma e vire-a. Depois do bolo desenformado, deixe arrefecer totalmente. Entretanto, faça o bolo escuro. Para uma tigela, parta os ovos, junte o açúcar e bata até que fique um creme fofo e esbranquiçado. Junto ao creme, a farinha, o fermento e o chocolate peneirados. Envolva com uma colher cuidadosamente. E por fim, envolva a manteiga e o leite. Coloque a massa na forma previamente utilizada no bolo anterior, lavada e novamente untada com manteiga e polvilhada com farinha. Leve ao forno pré-aquecido nos 180 graus e deixe cozer entre 25 a 30 minutos. Antes de retirar o bolo do forno, verifique se está cozido com um palito. Depois do bolo cozido, coloque uma folha de papel vegetal por cima da forma e vire-a. Depois do bolo desenformado, deixe arrefecer totalmente. Faça o creme, coloque a manteiga numa tigela e bata até que fique cremosa. Aos poucos e enquanto bate, adicione em fio o leite condensado.
Bata até que o creme fique consistente. Caso queira decorar o bolo, amassa a pasta portuguesa, até que fique maleável, como se fosse plasticina. Misture o amido de milho com o açúcar em pó. E polvilhe a bancada com um pouco desta mistura. Estenda a pasta com o rolo da massa como se fosse uma massa. E polvilhe de vez em quando com a mistura para que a pasta não agarre. Passe com a mão molhada por cima de um prato quadrado ou retangular liso e coloque por cima a pasta portuguesa de forma a cobrir a totalidade do prato. Com um alisador, alise bem a pasta por cima do prato. E corte os excessos com uma faca. Marque os bolos com uma régua e corte-os em 6 tiras iguais. Barre todos os lados das tiras dos bolos com o creme. No prato, comece a montar o bolo. Coloque 4 tiras de bolo pela seguinte ordem: bolo escuro, claro, escuro, e claro. As 4 tiras devem ficar centradas no prato. Entre cada tira, aconchegue bem para que fiquem unidas. Repita o processo em mais 2 camadas, começando cada camada com uma cor diferente da camada anterior. Depois do bolo montado e bem aconchegado, barre com o restante creme.
Antes de acabar a decoração, leve o bolo ao frigorífico durante 30 minutos para que este fique consistente. Amassa a pasta portuguesa da mesma forma que fez anteriormente para a base. Coloque a pasta portuguesa sobre o bolo de forma a cobri-lo na totalidade. Corte o excedente da pasta com uma tesoura e uma faca, aconchegue bem e alise. Decora o bolo com pasta colorida e cortada a gosto. Para colar a pasta uma na outra, deve ser pincelada cuidadosamente com água. Depois do bolo decorado, está pronto a servir. Espero que gostem desta receita. Bom apetite!